O uso político da Polícia Federal nos mostra que deixar a caneta na mão é um perigo, mas que tem governador e prefeito que merece ser investigado, merece. Antes de continuar, dá um clique aqui, dá um coração, um like aqui no vídeo para o canal estar tendo mais alcance. Nós estamos tendo operações da Polícia Federal que estranhamente estão indo somente em adversários políticos de Bolsonaro, logo após a saída de Moro e a troca do comando da Polícia Federal. Lembrando que Moro saiu afirmando que Bolsonaro estaria tentando fazer uma ingerência na Polícia Federal. E agora nós estamos vendo essas operações, muito por conta de supostos superfaturamento dos respiradores. Antes de continuar, rápido ponto. Essa questão dos respiradores, superfaturamento, tem que ser investigada? Tem. Mas eu penso que vai ser um pouquinho difícil você comprovar alguma coisa. Vai ter que ter muito cuidado na investigação, porque houve uma demanda mundial por esses aparelhos, realmente o preço subiu. Aí imagina, você é o gestor público, tu tá com aquela demanda, pessoas morrendo, o que você faz? Você faz contrato emergencial e compra respiradores acima do preço normal. O que tem que se averiguar é que se houve a má-fé nessas compras. Por exemplo, o caso do Witzel é um caso muito complicado, porque ele assumiu a responsabilidade de fazer negócio com algumas empresas que sempre tiveram suspeita e estavam sendo investigadas por atos ilícitos. Esse é o problema do Witzel. E ele já estava sendo investigado pela Polícia pelo Ministério Público e pela Polícia do Estado. Mas nós fomos surpreendidos com uma operação que foi na casa do governador. Sabemos que o Witzel é rival do Bolsonaro e foi a PF de Brasília, no Rio de Janeiro, que fez a tal da operação. Tivemos também a operação em Fortaleza. Só que lá não há esse tipo de indício que justificasse esse tipo de operação. Então, o que está se falando é que Bolsonaro está fazendo um uso político da Polícia Federal. E o ponto é aquele. Muita gente tinha a tese de que não deveria botar o impeachment do Bolsonaro, que deveria deixar ele sangrar, porque ele tem uma gestão ruim e naturalmente a rejeição dele ia aumentar, ia ser mais fácil, eventualmente, após a pandemia passar o processo. O problema é que eu sempre comento aqui, quem tem a caneta na mão sempre pode se recuperar. E agora, imagina se Bolsonaro começa, vamos supor que ele realmente esteja fazendo essa ingerência política. Vamos supor que ele comece a fazer operações constantemente, por motivos mais variados, motivos até às vezes inexistentes, em cima dos seus rivais políticos. Uma operação da Polícia Federal, ela tem muito impacto na mídia. Por mais que nós saibamos que existe essa questão da ingerência ou não, mas isso na população que não tem um hábito de se informar melhor sobre a questão da política, população que tem raiva da política, da corrupção, isso é uma mensagem muito forte. Então, olha o problema que há quando você deixa a caneta na mão de um cara como o Bolsonaro. Repito, tem governador e prefeito que merece ser investigado. Aliás, eu acho que vai ser investigado todos os contratos no país, porque todos eles foram comprados acima do preço. Agora é ver se foi uma questão realmente de mercado ou se houve má fé. No caso do Witzel, é, deixa quieto, que a Ministério Público averigue. Mas que foi estranho a PF de Brasília vir fazer uma investigação, fazer uma operação placebo, quando o Ministério Público Estadual já está investigando o governador do Rio, foi estranho. Há um perigo aí. Eu tenho aquela opinião que eu já compartilhei com vocês, que tendo em vista que a tal da reunião ministerial, que seria bala de prata contra o Bolsonaro, não foi tão forte assim, capaz de derreter mais o capital político do Bolsonaro, tenho para mim que ou se faz o impeachment, leva, mesmo ele com esse percentual de apoio e paga para ver, ou vai até 22. Não sei qual vai ser o posicionamento do Rodrigo Maia. Eu acho que vai haver muita pressão para o Rodrigo Maia botar o impeachment e pagar para ver, e não esperar esse derretimento todo. Mas, queridos, é muito preocupante se estiver havendo esse tipo de uso político da Polícia Federal. Repare uma coisa,
O Crivella, prefeito de Janeiro, ele estava negociando o apoio do Bolsonaro para a reeleição, que o Crivella está com uma gestão ruim e está muito abaixo. Só que ele não embarcou muito na questão de flexibilizar a circulação das pessoas. Ele até estava colocando, em teoria, práticas de isolamento social. E ele não falava de Bolsonaro. Aí o Crivella é chamado em Brasília. E Crivella volta, liberando os cultos nas igrejas, falando de flexibilizar o comércio. Aí, dias depois, tem uma operação contra o governador do Rio, Witzel. E não teve nenhuma investigação na Prefeitura do Rio. É só ligar os pontos. Gente, vamos aqui estar curtindo, estar acompanhando, que vamos estar sempre tentando trazer uma análise para cada um de vocês do momento atual da política brasileira. Um grande abraço.